essa tríade, vamos colocar assim, né, desse tripé, né, que eu tenho me dedicado a pensar, né, em que sentido também, dentro desse espaço, né, universitário, né, os indígenas com os quais eu tenho contato e dialogo, né, como que eles têm, que esse é o objeto, inclusive, né, aliás, esse é o problema, né, de pesquisa, por assim dizer, se eles, se eles conseguem, né, se constituir, né, se constituírem como pesquisadores, né, sem que sejam assimilados, né, por uma concepção de ciência estabelecida por um norte global, por assim dizer, né? E é por esse motivo que eu não uso o termo decolonial, né? Eu assumo a palavra descolonial, assim como Boaventura assume, né? Por entender que existem desdobramentos de um processo de colonização, né, que não se rompe com a liberdade, se assim podemos dizer, jurídica, histórica, né, porque há uma dominação para além das terras, que é uma dominação cultural, de corpos e mentes, né, e o espaço universitário, né, que é onde, inclusive, eles estão e é onde eu tenho contato com eles, né, ele é um espaço, né, colonizado, né, de uma concepção colonizada ainda, por mais, né, que existam já movimentos, né, de busca por essa ruptura, de luta lá dentro, mas o seu núcleo duro ainda marcado por uma concepção extremamente eurocêntrica e uma concepção de saber, né, que se justifica a partir dessa concepção eurocêntrica, né? Então, eu trago de início aqui, mas que é o início do terceiro capítulo, né, da pesquisa, né, essa reflexão sobre o conhecimento, né, do que se trata, né, no fim das contas, o conhecimento. Então, nessa tradição filosófica, estaria a justificação, a verdade, a crença, não como elementos diferentes, distintos, mas como elementos que se entrelaçam, é bom, né, é importante dizer. E aí, Silvio, antes que você pergunte, eu permito, tá? Porque o Silvio ele gosta de perguntar se permite, então eu já digo que permito, tá? Então vamos para a próxima aqui de antemão, tá, Silvio? Já está permitido. E ele não troca, agora foi. Apareceu aí para vocês, pessoal, que eu troquei aqui, não sei se está dando delay aí. Sim, está aparecendo. Beleza. Então, aqui eu busco, né, a partir dos autores sempre, né, gente, trazer essas definições e também as reflexões que vão surgir delas, né, dessa análise tripartite do conhecimento, como os autores, inclusive, né, chamam, né. Então, eles trazem a primeira aí, dentro da sequência, né, que é a crença, né, e para pensar esse critério, né, os autores, né, trazem a seguinte imagem, né, do conhecimento a partir da crença, né? Se você não crê que Madagascar fica no Oceano Índico, então não sabe que Madagascar fica no Oceano Índico. Crer é uma condição logicamente necessária para o saber. Seria realmente muito estranho que você soubesse algo, mas negasse crer no que supostamente sabe. Entretanto, ele complementa dizendo que a crença não é suficiente para se ter conhecimento, né? O conhecimento não é somente uma crença, mas uma crença verdadeira. Então, pensando nessa lógica, a partir dos exemplos, inclusive dos próprios autores, né, a gente pode, aqui nesse momento, refletir sobre várias situações, né? A gente pode pensar sobre os terraplanistas, por exemplo, né, num primeiro momento, né? Mas também nós podemos pensar dentro dessa composição, né, de que, por exemplo, nós sabemos que alguns astros que eram chamados de planeta, né, até algum tempo, hoje não são mais, não é? Então, mesmo que existisse essa crença, né, ela não se constituiu, podemos assim dizer, como uma crença
puramente verdadeira, porque avançou-se em termos de estudos e conhecimentos a ponto de dizer que ela não mais, né, se constitui como um conhecimento que tem profundo embasamento, não é? Esse é um ponto. Quando a gente pensa também nos terraplanistas, por exemplo, isso que é interessante pensar, né, é que não existe ali um conhecimento propriamente dito. Eu sei que parece óbvio, mas o fato é que a Terra não é plana, não sendo plana, né, não se constitui sequer como uma crença, no sentido de que sequer isso é plausível, não é? Então, dentro dessa tradição do conhecimento, o conhecimento, ele, dentro dessa leitura, desse recorte, o conhecimento ele é movido também, né, e principalmente por uma busca, a busca por uma certeza, né, que seja plausível e comprovada, né, realizável do ponto de vista da análise, né? Então, assim, grosso modo colocando, né? E aí, quem quiser se pôr também, fique à vontade, tá? Eu vou para o segundo e terceiro já, tá? Porque aqui, condensado, couberam em um slide só, né? Diogo, Oi. a gente pode perguntar depois, ao final, né? Melhor. Pode, mas pode também durante, se acharem melhor. Não, Por não, a mim, gente deixa, então a gente vai deixar você falar e depois a gente faz as perguntas. Pode ser? tá bom, pode ser. Perfeito. Tá, joia. Aí nós temos aqui a verdade, né, pessoal, do conhecimento, dentro dessa tradição, tá? E aí os autores trazem essa ideia da verdade. Então, você tem uma crença, né? E aí depois você busca em cima dessa crença uma verdade, né? Para se saber algo, para se ter um conhecimento verdadeiro, né? Ou seja, algo plausível perante a verdade, é preciso que a crença seja correta, né? Para que uma crença verdadeira seja conhecimento, ela precisa do que os filósofos chamam de justificação, né? Garantia ou uma prova, né? Ou seja, a validação, né, de que essa crença ela se constitui numa verdade propriamente dita, né, comprovada e que explica algo, né, do mundo como um todo, né, que a gente chama né, de conhecimento, né? Seria na esfera da conceituação do conhecimento que nós estamos aqui, né, trabalhando. E aí a justificação, e todos eles estão integrados, né, eles não são dicotômicos, né? A justificação de uma crença tem que incluir algumas boas razões pelas quais a crença é considerada verdadeira, né? Assim, as três condições essenciais do conhecimento são crença, né? Verdade e justificação, né? E as três juntas são consideradas suficientes para o conhecimento. Né? E aí eles concluem, né? O conhecimento é a crença verdadeira e justificada. E essa crença é verdadeira e fundamenta-se em razões sólidas. Então, segundo a análise tradicional, né, você tem o que é chamado de conhecimento, né? Então, é interessante, importante pensar que essa tradição, né, gente, dentro da filosofia, de onde os autores, inclusive, partem, né, está muito ligada a Platão, né? Então, eles exploram digamos assim, nessa introdução, né, ao debate, às reflexões, né, a tríade, né, do pensamento, considerando, né, as ideias de Platão, né, dentro desse movimento de comprovação do que a gente pode chamar de conhecimento, né? E aí, evidentemente, que quando nós vamos pensar depois numa perspectiva outra, né, essa tradição, ela entra em certa medida, ou em muita, né, em conflito com a lógica dos povos originários, né? Dentro dessa linha de raciocínio que, evidentemente, vai balizar toda uma tradição de saber
né? Dentre elas, as de caráter mais empiristas, enfim, né? Mas aqui eu dou uma pausa, Silvio, porque eu acho que depois a gente vai fazer outras colocações, existem algumas questões que os próprios autores fazem, mas acho que é bom a gente aqui, de repente, já começar a conversar para depois não ficar aquele monte de perguntas que os autores vão fazer em cima dessas considerações iniciais, que possam, de repente, confundir o pensamento, não sei. Só uma sugestão, assim, porque ele traz várias perguntas, assim, dentro dessa primeira lógica, né? Não sei se o pessoal gostaria aí de repente... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou alguma colocação, né? Ou você mesmo, Silvio. Você sabe que eu sempre falo, né? Então Eu estou assim... estimulando aos outros a falar. Isso, Chiquinho também é Quer falar? filósofo. Chiquinho também é filósofo. Chiquinho tem. Bom, Diogo, assim, como é que você está enxergando essa questão da crença? Porque, assim, volta para o primeiro slide lá para mim. Não, com certeza não é como religião. Com certeza não é como religião, não, como religiosidade, entendeu? Tá. Nathanael falou assim, a epistemologia ofereceu até bem pouco tempo o principal do conhecimento, na qual se é analisado em três componentes, justificação, verdade e crença. Então, Eu porque não... assim, Tá, vai lá, pode ir. não, é que existe um problema muito central quando você está tratando desse termo crença, tá? Porque o que acaba acontecendo, com todo respeito, tá? Qual que é o ponto que está aqui por trás? Qual é a garantia ou validade daquilo que está sendo apresentado? Ok? Sim. Porque crença todos nós temos, né? Então isso não é nenhum problema. Agora, a depender de como é essa garantia e essa justificativa, é que se vai levar essa noção. Ou seja, no fundo, o quão você aceita que aquilo é ou não verdade. Então, se você for um cético, a sua crença é muito baixa, para não falar inexistente. Se você for um crente fervoroso, não no sentido religioso, crente fervoroso, tá? Sim. Isso aí vai ser forte, né? Então, eu acho que você tem um ponto aí que você vai precisar deixar mais claro o que você está chamando de crença, até mesmo por essa questão dessas tradições, né? Não sei. Não, sim. Não, sim. Inclusive, se não me falha a memória, Silvio, você me corrija, inclusive se eu estiver errado, acho que é o Hume que tem, né, uma definição, né, de que a razão é escrava das paixões, não é? Exato, é isso mesmo. Então, É isso mesmo. sim, então assim, eu tenho essa consciência, né? Inclusive dentro desse movimento, é por isso que eu falei que existem algumas perguntas que os autores trazem depois, e dentre essas perguntas, eles colocam questões como, né, se o que vai definir esse movimento do conhecimento, do pensar, né, dentro de uma perspectiva da tradição científica desse pensar, né, do ponto de vista eurocêntrico, ocidental, se ela é coletiva, se ela é individual, se então não abriria mais espaço para as posições pessoais, né? Porque ao você escolher uma delas, né, que é uma discussão forte, eles colocam uma discussão muito central nas epistemologias, né, difícil, né, que levaria Sim. de discussão, né, eles citam isso muito claramente, isso já é uma tomada de posição e, portanto, a negação de outros, né, então eles trazem, inclusive, um exemplo, que é o seguinte, se você opta por um conhecimento que é um conhecimento de observação do objeto, do ponto de vista empírico mesmo, né? Toda e qualquer outra definição daquele objeto que não seja, né, dentro de, vamos chamar aqui de uma ciência da natureza, por assim colocar, né? Parecerá, nesta leitura, incorreta. Né? Então, assim, você assumiu uma posição do ponto de vista da leitura, da análise, né? Então, não se aceita, né, digamos assim, uma outra forma dentro de um campo, tá, gente? Tudo dentro de um campo, né? Para deixar isso bem claro, né? Se rechaça, né?
né? Se coloca uma outra forma de compreensão da realidade, uma outra epistemologia, por assim dizer, como não sendo válida, né? E aí é que entra, por exemplo, em discussões como do Bourdieu, a questão do campo, né? Disputa de espaços e poderes, né? Mas a crença aqui no sentido daquilo que você considera como, tá, Silvio? Não no sentido religioso, ou aquilo que te leva a pensar de uma forma a considerar aquilo como válido. Por exemplo, vamos puxar um pouco aí uma das reflexões, né, que nós tivemos na orientação, né, recentemente, né, o fato do Rousseau ter construído toda a reflexão dele sobre o contrato social e a própria teoria do bom selvagem, né, dentro de uma lógica extremamente hipotética, né. Então ele tá tentando justificar ali a partir de uma visão que ele tem de sociedade. Então ali eu entendo como sendo um movimento de crença mesmo, né? Mas tentando buscar justificativas plausíveis para sustentar a sua tese, né? A qual, em alguns momentos, inclusive pelo próprio Voltaire, é extremamente rechaçada, né? Então, eu tô nesse momento, assim, eu tô nessa leitura. Não sei se eu me fiz entender, se não me fiz entender, né? Não, porque o que acaba acontecendo, até foi um pouco o que a gente discutiu na aula que a gente estava ontem de Fundamentos Filosóficos da Educação, passa por um mecanismo lógico. E a maneira pela qual você assumir esse mecanismo lógico, seja, independente, como eu sempre falo, independente da posição, eu tenho uma posição minha pessoal, mas que é irrelevante, e cada um vai assumir, mas ela entra em contradição, ou seja, ela entra em choque com determinadas formas que você está, não que você, ou seja, que quando uma pessoa assume, se ela seguir por um caminho, ela vai começar a entrar em choques, né? Então, por isso dessa minha pergunta, porque assim, pelo que você estava contando até agora, seria muito mais interessante entender essa proposta num sentido mesmo platônico, hegeliano, ou seja, essa questão de não há uma separação entre esses objetos, né? Ou seja, essa relação sujeito-objeto, ela não, ou essa separação sujeito-objeto, na verdade, ela não tem. Então, esse é um ponto aí, talvez, a se observar, Diogo. Não sei. Uhum. Tá? Sim, Porque com aí certeza. resolve o problema da crença. Porque, por exemplo, quando você vai falar isso, justificativa, verdade e crença, para um sujeito, para um hegeliano, ou para um marxista, alguém que vai assumir essa proposta, né, ou seja, vai assumir nessa direção, não faz muito sentido essa separação. Essa separação faz sentido numa proposta aristotélica, entendeu? Uhum. Então, Não, sim. Não, sim, sim, sim. Mas eu não tô assumindo isso aqui beleza, como um discurso, entendeu? tá bom. Na verdade, aqui o que eu estou trazendo é uma definição tradicional de Sim, conhecimento, a qual, não é, considerando, né, as epistemologias do Sul, ela não se conforma, né? Então, assim, ou melhor, quando eu falo ela não se conforma, são as epistemologias do Sul, gente. Então, assim, dentro das epistemologias do Sul, essa visão tradicional de conhecimento, ela não é, digamos assim, objeto, ou ela não é plausível, né? Porque lá nós estamos trabalhando com outra concepção de conhecimento, né? Então, aqui é uma base de um conhecimento, né, de uma tradição que vai se consolidar mais à frente, né, em movimentos que se aproximam muito mais de uma concepção positivista, né, por assim dizer, né, sim, o que a epistemologia do Sul evidentemente advoga, né, porque ela justamente é o contrário disso, né. Então, o movimento aqui é um movimento dialético, na verdade, né? A ideia aqui, inclusive, de toda a tese, né? Ela tem sido muito nesse sentido, né? Dela ser dialética, né? De apresentar um ponto que se construiu, né? Dentro de uma lógica ocidental, né? Por assim dizer, que foi considerada, e que é considerada ainda uma forma de entendimento da realidade, e um outro tipo de saber que foi silenciado, né? sim, Ao longo de toda a história, né, que ainda é,
mas que se insurgiu, por assim dizer, que não aceitou mais, né? Não foi mais resignado, né? Então, quando eu abro aqui e o terceiro capítulo abre com essas discussões, é no sentido de fazer o contraponto, né? Então, assim, fala-se de um sul, porque existe um norte, né? Então, assim, fala-se de um conhecimento de uma tradição, esse conhecimento tradicional não assume o conhecimento, por exemplo, dos povos indígenas, né? A não ser que os povos indígenas, né, aceitem esse conhecimento tradicional, ou seja, sejam conformados a ele. Então, é por isso que eu trago esses primeiros movimentos aqui, né? No sentido de discutir essa concepção e não de assumir essa concepção como sendo, porque seria, além de uma contradição, seria incorreto, né? Então, porque não é o que acontece nas epistemologias, né? Acho que, não sei se ficou claro. Não, ficou claro, tranquilo. Ficou? Ah, beleza. Então, aqui, posso continuar, então? Pode continuar, por gentileza. Então, eu vou trazer aqui, ó, demora um pouquinho, aí. Aí os autores, eles chegam numa ideia de conhecimento, que dialoga, inclusive, Silvio, com o que você colocou aí, né? Eu faço depois aqui um PS aqui, só para, né? Mas os autores citados, partindo dessa questão central, né? Dentro dessa concepção, né? De Platão, né? E que segue nessa linha, né? Lançam outras indagações, né? E aí a saber, né? Será... No caso, o conhecimento. Será ele uma espécie... Conhecimento tradicional, na tradição. Será ele uma espécie natural? Ou seja, propriedades estáveis e suscetíveis de explicação e indução? Um construto social? Um construto individual? Ou nenhuma das anteriores? Né? É a pergunta que eles fazem, né? Sempre considerando aquilo que eu falei. Se você assumir uma, né, automaticamente, né? Então, ó, o autor alega que essas questões são difíceis respostas e são, tá, gente? Aqui tem um erro de concordância. E são objetos de longos debates no campo da epistemologia, né? E insere novas indagações a partir disso, né? Aí eles trazem essas novas a partir dessa dificuldade do campo da epistemologia, desse debate, né? Que é um debate bastante denso. Podemos, acaso, respondê-las sem lançar mão de uma teoria do conhecimento já formada? É possível. Se não pudermos, teremos de fazer uso de uma teoria do conhecimento sem levar em conta o nosso ponto de vista pessoal acerca do que o conhecimento realmente é? Né? Isso aí são perguntas para as quais eu não tenho aqui a resposta cabal. Né? Mas dentro de uma concepção dos povos indígenas com os quais eu tenho contato, né, porque eles são diferentes, inclusive, dentro, né, do contexto deles, né, então é muito mais amplo, né, e para eles é uma ação política, né, o conhecimento é sempre uma ação política, né, não dá para abrir mão, né, do ponto de vista pessoal, né, porque o conhecimento deles constitui a própria existência deles, né? Então, o Anderson aqui, por exemplo, teve experiência, né? E tem experiência com povos originários, né? Povos indígenas, né? Também, outros colegas, né? Podem ajudar também nesse sentido a trazer contribuições, mas com os quais eu tenho contato, eles não abririam mão de forma nenhuma, né, de fazer parte deste movimento, como ser, como pessoa, né? Então, teremos de fazer uso de uma teoria do conhecimento sem levar em conta o nosso ponto de vista pessoal? Eles diriam não, né? Não diriam não, porque o conhecimento deles advém justamente de todo um contexto de luta que eles têm, né? E de debates fortes que eles têm dentro desse contexto da luta, né? Seja ela qual for, não é? Seja a luta pela defesa da terra, seja a luta pela permanência na universidade, mas não de forma tal a se conformarem, mas de terem espaço nessa universidade para também levar, né, o conhecimento deles para o espaço universitário acadêmico, se constituírem também como
como produtores de conhecimento, né, e de desenvolvedores de conhecimento, né? Então, assim, eu estou colocando aqui uma resposta a partir do meu referencial, mas é interessante também ouvir o grupo, né? Saber como que o grupo, né, percebe essas questões todas aí, que são questões indigestas, na verdade, né? Aí eu estou colocando mesmo para o grupo isso, né? Alguém gostaria de comentar, por gentileza? Eu já comentei, senão, senão vira monólogo. Vira orientação. Exato. E sem o café, né, Silvio? E sem o café. Sem aquele café bom lá da tua sala lá. Exato. Alguém, por favor? Podem falar. Chiquinho? Nem o Chiquinho quer falar. Não, o pessoal está no embalo de Chiquinho até quinta-noite. fugiu, cara. Mas, Diogo, quando você está falando aqui dessa questão do conhecimento, ou seja, uma teoria do conhecimento sem levar em conta, há de fato essa preocupação desses povos originários com uma teoria do conhecimento? Olha, com os quais eu dialogo, Silvio... Estou te perguntando super de boa. Tá? Não, sim, não. Não, sim, eu sei que sempre é de boa, Silvio. Mas, assim, com os que eu dialogo, né, e que fazem parte do CEAI e do movimento do Retomadas, e essa série se chama Retomadas, justamente no sentido de descolonizar, né, a concepção histórica e social, né, que se tem, né, em relação aos povos indígenas caigangues, né, que são os que lá estão, né? E na produção deles, você percebe sim a existência, né, de uma outra concepção de conhecimento, da busca de apresentar sim uma valorização do conhecimento dentro da tradição deles. Então, por exemplo, o conhecimento que advém das narrativas, né, que formam a origem do povo, a concepção, né, histórica que levou à dizimação de vários, né, integrantes desses povos, né, a concepção de história mesmo, né, inclusive o livro do Felipe, que é um dos livros, né, da Retomadas, o Felipe ele é filósofo, né, formado na Federal do Ceará, e que hoje faz mestrado na UEPG, Estadual de Ponta Grossa, no Departamento de Letras, né, trabalhando com a literatura indígena, né. O livro dele, que é o Alieninde, né, que seria esse indígena alienígena, né, ele faz uma brincadeira, um trocadilho, ele faz aí uma construção em cima desse filme dos anos 70, né, do Alien, que chega para, né, apoderar e tal. O livro dele traz, por exemplo, alguns capítulos, né, que tratam justamente da falácia do descobrimento, né, da falácia dos povos bárbaros ou selvagens, da tentativa ainda hoje de silenciar, né, a voz indígena em diversos espaços, né, inclusive espaços políticos, né, por exemplo, só fazendo um parênteses, numa das primeiras conversas que eu tive com o Felipe, não é? O Felipe, isso eu coloquei para o professor Júlio, né? O professor Júlio que, enfim, minha banca e que trabalhou muitos anos, né? Com os indígenas ali na FUNAI, né? Eu coloquei isso para ele também. O Felipe colocou à época que o Brasil tem uma representação jurídica, né? Que é a FUNAI, mas isso na época, tá, gente? Lá atrás, estou falando isso de 2 anos, né? Há 2 anos ele falou isso. Porém, nunca, né, tiveram indígenas ali, né, presidindo, né? Ou seja, alguém falava por eles, né? Não eram eles que falavam, né? E aí ele coloca, por que eu estou citando isso? Porque dentro da produção deles, né, ali do CEAI, como está vinculado também a um espaço universitário,
não é? Tudo gravita em torno da discussão, né, do indígena pesquisador. Ou seja, qual é a contribuição que esse indígena pesquisador pode dar em relação a teorias do conhecimento, né? Então, eles estão dentro da Epistemologias do Sul o tempo inteiro, né? E estão fazendo realmente numa produção acadêmica, né? Porque muitos do que eles produzem ali tem relação direta com a participação deles no LAPED, que é vinculado ao Departamento de Letras, né? Então, eles estão o tempo inteiro ali dentro do CEAI produzindo conhecimentos outros, né, que estão discutindo questões caras ao longo da história dos próprios indígenas, né? Principalmente ali do Paraná, né? E ali, para ser mais específico, de Ponta Grossa mesmo, né? Dos caingangues. Mas aí, só para deixar claro, pessoal, lá dentro do CEAI não existem só caingangues e não existem só indígenas. Tanto é que eu faço parte do CEAI e não sou indígena, né? Mas, assim, o grosso são os caingangues mesmo, né? Isso. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Mas é que é isso que eu te chamo a atenção, ou seja... Bom, tudo bem, depois a gente conversa. Vamos ouvir outras pessoas. Silvio, eu estava aqui tentando escutar o Diogo, né? E por conta aí das minhas atividades anteriores, né? Eu tive a oportunidade uma vez de fazer um evento com o Daniel Munduruku, né? E para quem já leu o material dele ou segue, né? Assim, as considerações do Daniel, essa questão que o Silvio colocou anterior me parece ser importante. Primeiro, porque nós temos essa tendência de querer achar, ou a gente acredita, né, que essa visão ela deve ser a visão que deve ser hegemônica, né? Portanto, a gente sempre acaba partindo da tese de que nós temos, então, o modelo explicativo do mundo, que a gente tem a cosmovisão já explicitada, nós construímos, né, a nossa chamada cultura ocidental, ela já caminhou bastante nisso, tal, que ela não é perfeita, mas a gente acaba acreditando que ela é suficiente para dar conta, né, de explicar as questões da realidade. E quando a gente escuta, né, assim, aqueles que hoje estão falando, né, e o Daniel é um deles, entre outros, né, a gente percebe que, primeiro, que eles não partem desse lugar, e pelo contrário, né, assim, se a gente pega, por exemplo, como está aqui do meu lado, né, os textos do Ailton Krenak, né, olha lá, a vida não é útil, cultura ancestral, ideias para adiar o fim do mundo, né? Então, né, Diogo, eu acho interessante porque assim a gente está tão imbuído dessa cosmovisão que foi construída que a gente acaba sendo incapaz de imaginar que possam ter outras cosmovisões que sejam diferentes da nossa, né? Que sejam diferentes da nossa. Então, eu acho que essa é uma questão, né? A outra quem disse, né, que essas colocações que você pega um Davi Copenau, por exemplo, ou o próprio Karnak e outros estão fazendo, o próprio Daniel já tem falado isso, né? Porque a gente fica muito preocupado em incluir, né? A gente quer incluir tal, mas incluir o quê, para quê? Para que a gente quer que as populações indígenas venham para o ambiente universitário, para o ambiente da pesquisa, se for para eles reproduzirem aquilo que eles não acreditam, né? E o curioso
é que eles aprendem a nossa... Veja, eles aprendem a nossa língua, eles entram nas universidades, eles passam por todo o critério, né? Por toda essa... em alguns casos, eles estão agora defendendo, né, escrevendo a dissertação e a tese de doutorado nas línguas originais, né? Que é uma coisa muito interessante. Mas, assim, para pensar com você, né? Me parece que uma das questões que nos perturba é exatamente a ideia de que essa nossa maneira construída no Ocidente, ela pode ser equivocada. Ela pode ser apenas uma forma, né? Que é muito diferente, por exemplo, se a gente for pegar as cosmovisões orientais, são diferentes da nossa, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, né? Porque me parece que essa preocupação eurocêntrica, branca, de um país de cultura judaico-cristã como a nossa, a gente trabalha com essa ideia, né? Que eles precisam, né, ser incluídos, mas incluir no quê? A gente quer incluir para, vamos dizer assim, para que eles aceitem, né, aceitem de vez, né, que a cultura é essa, né, que está sendo apresentada, né, num ambiente, inclusive, universitário, né? Ou é possível, sim, né, nessa linha que você vem chamando a atenção do próprio Boaventura, dizer assim, mas espera aí, olha, existe aqui uma outra forma de olhar para a realidade, de entender a realidade, de explicar a realidade, que, obviamente, não segue esta lógica, né? Então, eu queria te ouvir, desculpe que eu demorei demais, mas eu queria te ouvir, porque a gente que vai escutando uma aqui, ó, e principalmente quando a gente escuta as vozes, né, como você escuta um Daniel Munduruku ou um Ailton Krenak, me parece que as preocupações nossas, elas giram em torno do próprio umbigo. A gente está falando, né, a gente está falando de alguma coisa a partir de uma explicação, né, que nada tem a ver com trazida pelos povos originários, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Sim, sim, e muito obrigado pela oportunidade, Chiquinho. Eu vou colocar aí, de novo, uma situação de contato com eles, né? Por exemplo, você citou a questão da língua, né? Inclusive, eu estava conversando com o Silvio em uma das orientações, né? Que dentro desse material que eles têm, do Retomadas, que eu disse que está disponível lá no e-book, né? Na página da UEPG, nos programas de extensão, tá, pessoal? Que é do programa de extensão. Eles fizeram, Chiquinho, por exemplo, uma pequena cartilha, né? Uma pequena cartilha envolvendo diabetes, envolvendo gravidez de risco, não me lembro agora o nome específico, né? E quem desenvolveu foi uma estudante de medicina, né? Da UEPG, que é Caingangue, né? E sem entrar no contexto do porquê, né? Por que ela produziu, é evidente que existe uma necessidade, porque quando eles vêm, rapidamente falando, quando eles vão para a universidade, eu não sei se é de conhecimento, eu estou falando a partir da realidade que eu conheço, tá, pessoal? Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas para um estudante estar na universidade, um indígena, 4 não puderam ir. Porque o pajé, eu estou falando indígena em aldeia, não estou falando de indígena em perímetro urbano, tá? 4 não puderam ir. Então, quando ele vai para lá, inclusive, ele vai com a anuência, por assim dizer, do pajé, né? Enfim, e o curso que ele vai fazer também é um curso, né, escolhido pelo grupo, né? Então, essa estudante, por exemplo, ela faz medicina. Um dos estudantes que eu já chego na questão da língua, tá, Chiquinho? E um dos estudantes que iniciou esse movimento do SEAI, porque isso partiu deles, não partiu da instituição, eles é que solicitaram e lutaram, e aí alguns professores abraçaram a causa, e outros não, por questões de racismo mesmo, né? Um desses estudantes, ele é um exímio
né, vamos chamar assim, professor de línguas, porque ele ajudou, né, esses estudantes que não falavam nada de português, porque lá dentro, evidentemente, eles foram, né, colocados nesse contexto enfim, e outro grande desafio agora é o letramento deles, porque é o letramento dentro de uma linguagem que é deles, mas também dentro de uma linguagem conformada da academia, então é um processo complicado, é bem denso mesmo, né? E aí eles não estão ainda conseguindo produzir, naquilo que diz respeito à pesquisa, o texto deles na língua deles, né? Eles acabam sendo rechaçados nesse momento, mas lá no nosso grupo, no CEAI, eles conseguem. Esse rapaz, ele estava fazendo odonto, e ele fazia arcadas dentárias maravilhosas, assim, verdadeiras esculturas. E aí, certa vez, uma das professoras que eu entrevisto, inclusive, que é uma das que cuidava era chefe do CUIA, que é uma espécie de departamento que faz o recebimento dos indígenas e faz esse movimento de inserção deles nesse espaço, recebe as demandas deles, inclusive as denúncias de racismo, é bem pesado. Entrevistando essa professora, ela disse que falou para ele, olha, nossa, mas por que você não fez letras, né? Porque é um exímio, assim, no que diz respeito a ensinar uma língua e trabalhar com esses indivíduos na perspectiva da formação linguística mesmo. E aí ele disse assim, professora, para tudo existe tempo, né? E eu posso, dentro da minha aldeia, fazer esse trabalho com a língua, mas eu também posso fazer o trabalho, né, de higiene bucal e ser o dentista que o meu grupo precisa, de que meu grupo precisa. E ele é muito bom nos dois, gente, nos dois. Esse é o mesmo estudante que depois se formou, que, junto com essa estudante e outros, começaram a escrever manuais para os grupos deles, né, para os grupos étnicos para os que eles pertencem, na língua deles. E aí, predominantemente, caigangue. E um dos livros que se apresentam aí no grupo, que está lá, o e-book, ele é escrito em caigangue, aí ele é traduzido para o português, né, não por eles escrevem no caigangue, mas ele é depois traduzido para o português por um outro estudante, né, do curso de letras, é traduzido para o francês, para o espanhol e para o inglês. Então passa a ter, né, várias línguas ali, mas a que abre, a principal, é a deles, né? E é uma luta mesmo que eles têm, Chiquinho, de resistência nesse movimento, mas em termos de universidade, eles estão conseguindo resistir muito mais pela proposta de reflexão, pelo debate que eles estão promovendo, ou que eles desenvolvem, inclusive dentro da universidade, e não é fácil, porque a maioria dos professores não quer orientar, essa que é a verdade, porque são temáticas voltadas para a luta, né? A luta deles ali. E aí eles são obrigados a escrever na sintaxe da língua portuguesa, né? Que nós temos dentro da nossa tradição linguística. E aí tem aquele choque, porque além da sintaxe, tem a questão da escrita acadêmica, né? Toda informada, né? Então, com todos esses elementos que nós sabemos, né, que estão dentro de uma tradição de como fazer uma citação, né? E aí, Chiquinho, isso que você coloca me remete também, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma fala do Krenak, quando o Krenak ele estava na PUC de São Paulo, fazendo a defesa dele, se não me engano, de doutorado, posso estar equivocado, pode ter sido a de mestrado, e que ele trazia como discurso de autoridade as falas, né, de pajés, de caciques, né, e a banca em si queria reprová-lo, não aceitava. Isso está disponível no YouTube, ele fala sobre isso, né? E faz muito tempo que eu vi isso. Eu assisti isso na pandemia, inclusive, no primeiro ano de pandemia. Isso me marcou bastante, né? Ele quase foi reprovado e ele trabalhou em cima de história, né? Trabalhou, era um doutorado, acho que no departamento de história ou história da educação, não se me falha a memória. E ele era sempre provocado por um dos professores que estavam ali, né? Arguindo a pesquisa dele. E aí, quando ele cita
né, a mesma coisa, né, mas nas palavras de Fernando Pessoa e diz que Fernando Pessoa, né, dissera, aí ele para de ser questionado. Entende? Então, são alguns debates que ele faz. Além da questão da língua, né, que é uma barreira, né, de aceitação, existe também uma barreira de aceitação de luta em relação ao referencial que eles trazem, né, e como eles entendem ciência e como eles entendem conhecimento, né, que advém desse, não sei se é bem esse o termo, mas que advém dessa concepção mais orgânica mesmo, né, de discussão da realidade, né, porque eles se formam na luta mesmo, né, os povos originários. Então, a língua também é uma resistência, né, eu até nessas últimas conversas com o Silvio de orientação, nós discutimos essa questão, né, da língua como resistência, né, e aí ele cita a questão, se não me engano, né, Silvio, acho que do hebraico, né, da questão de sumir, né, uma língua, né, e o quanto esse apagamento linguístico, né, é uma forma também de você minar, né, a posição do conhecimento. E aí, para fechar, eles trabalham muito com essa questão das memórias, né? Então, para eles, a referência de conhecimento está muito pautada na memória. Então, na memória de um povo. E isso na universidade ainda não é visto como um conhecimento válido por causa dessa concepção mais, ou totalmente eurocêntrica, né? E quando você fala do Oriente, com certeza está citando o Said, né, Chiquinho? Questão do orientalismo e tal, né? Penso, né? Acho que você está partindo de Said, né? Não sei, posso também estar viajando, né? Não sei se respondi, Chiquinho. Estava falando a partir do budismo. Do budismo? É que eu pensei que você estivesse falando do Said, a questão do orientalismo, né? O Ocidente com... o Ocidente dominando essa concepção, o apagamento do Oriente, inclusive. Você sabe que eu fiz essa questão para você porque escutando o Krenak, lendo o Krenak, ou mesmo da G. Copenau aí, o Daniel, isso me fez parar, assim, de uma certa forma, a preocupação, eu acho que é muito interessante, porque se for para continuar a não ouvir, né, o que adianta isso, né? O que vai adiantar? Porque vai sair do seu lugar de origem, vem para um lugar que nós consideramos que é um lugar de referência e de excelência, que é a universidade, né? E aí começa a abrir uma série de questões, né? Quer dizer, no final disso, né? Esse grupo, ele volta para o seu lugar de origem. Se ele volta, o que ele leva? Né? Se ele volta, o que ele leva? Então, eu cheguei já a ouvir assim, falas do Krenak criticando, né, isso, né? Quer dizer, toda essa preocupação, né, ela tem esse limite, né? Quer dizer, essas possibilidades, elas são importantes, né? Mas desde que, né, não se trate apenas, né, de ouvir, receber, incluir dentro da universidade, nesse discurso que a gente construiu, né, o discurso da inclusão, mas que, na verdade, pode, em algum momento, ser o discurso do encobertamento. Sim. Né? E daí, esse jovem que vem, né, e toda essa possibilidade que seria interessante, né, de conversa, de partilhas, de visões de mundo, podem perder completamente sentido, na medida que uma voz e uma escrita não vai ser ouvida, uma cultura não será visibilizada, né? Quer dizer, vai ser uma outra forma de encobertamento, né? Por isso que eu falei para você. Isso, a partir das coisas que eu tenho lido, né? Escutado, palestras, né? Hoje, ainda bem que a tecnologia ajuda, que eles socializam, né? Então, é muito importante, né, que isso seja efetivo, né? Quer dizer, que essa língua, quer dizer, essas outras possibilidades de registro da experiência, né? Essas outras formas de explicar a realidade, né? Essa outra cosmovisão, né?
sejam ouvidas, porque eu lembro muito do título, né, do livro lá, A Queda do Céu, né? Então ou a gente realmente conversa, partilha, escutando, ouvindo, né, respeitando e no mínimo tentando ver essa outra forma explicativa, ou a gente vai o perigo vai ser, né, de simplesmente suplantar, quer dizer, enquanto, né, até a defesa da tese está indo bem, enquanto eu estou replicando os autores de determinada concepção. Uhum. Né? E ela não vai bem porque, pô, mas peraí, esse cara não está falando coisa com coisa, não está falando coisa com coisa a partir de um determinado registro. Né? Sim, isso que você coloca, Chiquinho, é importante, porque tem, por exemplo, vamos lá, se a gente olha para as contribuições do Boaventura, né, que é onde eu também dialogo bastante, não sou eu, tem outros colegas aqui que também, né, fazem as leituras também a partir do Boaventura, né, ele vai fazer uma crítica muito séria a essa questão dos direitos humanos, não no sentido de que os direitos humanos não são bons, mas no sentido de que isso, de fato, né, embora seja necessário, não transforma a realidade, né, de maneira efetiva, no sentido de levar os indivíduos, a sociedade, a realmente, né, superarem esta visão racista, né, capitalista, patriarcal, classista, né, que existe não só em relação aos povos originários, mas os grupos que são considerados minorias, embora sejam maioria, né, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, vamos pensar, dentro dessa lógica que você traz, que existe uma situação também importante lá dentro que eu acompanhei, que é a seguinte: os estudantes, né, caigangues e outros do SEAI, eles conseguiram um espaço, né, para eles lá dentro, físico mesmo, um espaço físico, que era uma antiga sala não utilizada, ou mal utilizada, ou subutilizada, da educação física. Pois bem, rolou o maior estresse, inclusive os estudantes da educação física, eles foram até a reitoria, né, para reverter a situação deles terem um espaço. Inclusive, esse material que eu cito aqui, digital, eu tive a oportunidade de conhecê-los impresso, físico, sabe? Pegar neles, né? E é o espaço deles ali para discussão. Eles fizeram todo um trabalho de grafismo nas paredes, né? Com as marcas deles, com os desenhos que marcam a tradição deles, né? E por que eu estou citando esse fato, né? Inclusive, né? Para expulsar mesmo, dizer, aqui não é o lugar de vocês, né? É uma forma de dizer que não é o lugar deles, a universidade, né? Embora a desculpa da invasão é que eles deveriam, né, conhecer o mundo civilizado, né? E agora que eles estão lá, mas não para serem assimilados, né? Eles não querem, porque eles não querem ser assimilados, pelo menos esse grupo é um grupo de resistência, né? Então eles não são bem-vindos. E os caigangues, eles são bem objetivos, assim, sabe? E é difícil, né, conseguir a confiança deles, leva tempo, né? Eles são bem desconfiados, assim. Aí a gente vai entrar numa das discussões do Boaventura, que é a abissalidade, né? E aí essa abissalidade, né, esse abismo que é criado, né, entre, digamos assim, o mundo dominante e vamos chamar aí o mundo silenciado, né, que é o não mundo, em que eles constroem os não humanos, né, ou sub-humanos, né, também valendo do Boaventura, em Descolonizar a História, ele usa esse termo sub-humano, né, ele trabalha com a questão da exclusão não abissal e da exclusão abissal. Então, vamos lá. Quando os estudantes estão dentro da instituição formal ali, a universidade, eles, sendo resistência, vamos dizer assim, né, eles vão se posicionar,
né, contra uma determinada visão, por exemplo, da própria história, né? Então, como já ocorreu em entrevista com alguns indígenas, né, eles falando dessa concepção da história, né, em que colocam o indígena como um preguiçoso, né? Quando ele não quer explorar a terra, né, porque ele faz parte, ele entende que ele faz parte de um ecossistema, então ele não quer explorar a terra, ele não quer fazer com a terra o que a maioria, né, dos homens brancos fazem, que é destruir a terra. Ele se vê como parte desse ecossistema, então ele tem uma relação de muito respeito, né, com a natureza, né, porque ele é integrado. Estou falando do indígena, inclusive, principalmente em condições de aldeia, mas também aquele que não está mais, mas que tem essa consciência, tá, dessa ligação com a terra. Ele vai se colocar, né, ele vai defender, né, mas o fato dele estar lá dentro, o fato dele defender, não garante, né, que ele não sofra uma exclusão, porque ele sofre, porque ele é visto como alguém que está ali, não porque ele tem o direito, ele é visto porque foi feita uma manobra para ele estar ali, que é a crítica que muitos desses boçais fazem à cota, né, por não entender, inclusive, o conceito das cotas. Então, eles sofrem, sim, uma exclusão, né? Inclusive desde a forma como se referem ao processo histórico, né? E essa concepção do indígena, né? Que justifica, inclusive, na visão dessas pessoas aí, escravocratas, a escravização de muitos, ou a tentativa de escravizar, né? Recentemente, só fazendo um parênteses, nós vimos a fala do denário, né? Que não à toa, né? Assume o nome de denário, quer dizer, dinheiro, dizendo que esses povos deveriam ser civilizados por eles, né? Ou seja, nós sabemos o que ele está falando em relação aos Yanomamis, né? Ou seja, para eles, a concepção que eles têm de escravizar o outro, assim como ocorreu lá nas vinícolas com os nordestinos no Rio Grande do Sul, é de que o trabalhar, que na verdade não é o trabalhar, é o escravizar, é uma forma de educar, quando na verdade nós sabemos que é uma violência. Trazendo isso para o espaço universitário, esses estudantes de educação física, eles estavam produzindo uma exclusão não abissal, porque estava dentro de um espaço, né, universitário de direito aos povos indígenas estarem ali, eles não estavam ali de forma irregular, foi um espaço que foi destinado a eles e que eles conquistaram com muita luta, né? Foram vários embates junto à reitoria. Todavia, existe também a exclusão abissal, né? E aí eu vou usar um exemplo do próprio Boaventura, que aí podemos pensar também nos povos Yanomamis, enfim, mas o Boaventura ele traz o exemplo de um jovem negro que está dentro de uma escola e que discute o racismo e sofre preconceito, mas que se coloca, né, contra e defende o porquê esse é um ato de violência, né? Mas que depois ele pode sair, né, cruzar a rua e ser parado por um policial e ser vítima de violência. Recentemente nós tivemos isso em São Paulo, não sei se vocês se lembram, alguns meses, um advogado negro, ele estava fazendo uma caminhada, um Cooper, ele foi parado por um policial, mão na cabeça, né, e ele estava num bairro nobre de São Paulo, se não me engano, o bairro do Morumbi, e ele foi parado. Aí, quando ele pega e mostra a carteirinha, diz que é advogado, mostra a carteirinha do OAB, aí o policial fala, não, tudo bem, então pode seguir. Mas ele foi parado pelo fato de ser negro e estar no bairro do Morumbi. Então, assim, ali existe a exclusão abissal. Quer dizer, é um negro no bairro do Morumbi, não deveria estar aqui, é ladrão. Ou então a fala do Ciro Nogueira, né, que diz que o Bolsonaro não tem cara de ladrão. Então, quer dizer, não tem que ser ladrão, tem que ter cara de ladrão. Então, aquele que não tem cara de ladrão, né? Então, são as exclusões que elas se dão, inclusive, pela questão do estereótipo, né? E aí, os indígenas são vistos como seres atrasados, que não têm conhecimento, né? Ou que o conhecimento dele é um não conhecimento, porque ele não foi em si mesmado na lógica, esses, né, dos eurocêntricos. Então, só um parênteses aí, não sei se me alonguei demais, se eu me alonguei demais, eu peço desculpas também. Não sei também se dialogou com o Chiquinho, que você falou também, né? Porque às vezes a gente acha que está claro para a gente. Eu agradeço, Diogo, porque essas questões, para mim, quando eu escutei vinda desses personagens, né? Assim,
me deixaram desconfortável, né? Assim, da forma que eu pensava e na forma como eles estavam trazendo isso, né? Então, Sim. agradeço aí. A gente pode continuar no outro momento também. Eu acho que abrir, né? Tem outras pessoas aqui. Senão, Sim. eu e o Silvio, você sabe, né? Eu e o Silvio somos assim. Alguém quer falar, aí a gente levanta a mão, a gente começa a falar. Mas eu acho que, ó, inclusive, Chiquinho, dentro do que você colocou, acho que essa tela aqui, acho que ela dialoga muito com o que talvez muitos colegas aqui estejam pensando, né, nesse momento, né? Então, esses grifos são meus, mas olha como dialoga muito com o que você traz aí, Chiquinho, né? As epistemologias do Sul referem-se à produção e à validação de conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os grupos sociais. É um outro tipo de conhecimento, acho que, espero que isso fique claro, é um conhecimento que não é aquele da tradição, né? De todos os grupos sociais, então é um conhecimento coletivo, que tem sido sistematicamente vítimas da injustiça, da opressão e da destruição causados pelo capitalismo, né, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Então, para o Boaventura, tudo isso, né, deriva desse movimento colonial mesmo, dessa invasão que se tem na América, né, vamos citar aqui dentro do nosso contexto. Trata-se de um sul epistemológico, não geográfico, composto por muitos sus epistemológicos que têm em comum o fato de serem conhecimentos nascidos em lutas contra o capitalismo, né, o colonialismo e o patriarcado. Então, contra essa estratificação, né, inclusive contra a destruição, vamos dizer assim, né, ou esse esgarçamento dos recursos naturais também, né, contra essa visão que nós temos escravocrata, né, e racista do outro, né, e contra o patriarcado, que é essa visão, evidentemente, que subjuga, por exemplo, e principalmente as mulheres, né. O objetivo das epistemologias do Sul é permitir que os grupos sociais oprimidos representem o mundo como seu e nos seus próprios termos, pois apenas desse modo serão capazes de o transformar de acordo com suas próprias aspirações. Então, aqui dialoga também com a pergunta que o Silvio fez, né? Porque essa é a noção de conhecimento que eles têm. Aliás, a noção, o conceito, e é o que eles entendem por. Não no sentido de anular, né, o conhecimento que existe, vamos chamar aqui no mundo do norte, né, porque o norte, né, e o sul são epistêmicos, eles não são geográficos. Então, nós temos pessoas aqui que são extremamente racistas, capitalistas, patriarcais, xenofóbicas, estando na América do Sul. E nós temos aqui, por exemplo, o Boaventura, que é um sociólogo português, portanto europeu, não é? Que tem uma outra concepção de mundo, mais alinhada ao Sul, né? E não a este norte dominador, né? Que, aliás, a história parece que surge da Europa, né? Parece que o mundo começa a partir da Europa. Esse apagamento de todos os outros é gritante, né? Então, essa concepção de conhecimento é uma concepção de conhecimento que não há como pensar numa não relação do indivíduo, né, com o seu sujeito de pesquisa, ou o objeto, se preferir, de pesquisa, né? Porque muitas vezes faz parte, ou muitas vezes não, sempre, né, faz parte deles. Então, é um conhecimento e é uma produção científica, política mesmo, né, de posicionamento mesmo, de resistência, né? Ou seja, inclusive de recuperar, né, a memória histórica, ou seja, de denunciar a existência das ausências e, a partir disso, anunciar novas perspectivas. E aí o próprio Boaventura também cita que as concepções, por exemplo, que não advêm dos povos originários, vamos colocar aí, por exemplo, o próprio marxismo, né? Mas que são a favor de lutar contra a opressão, elas são bem-vindas, né? Eles não têm problemas em relação a isso, né? Desde que sejam conhecimentos que eles venham para lutar contra esses elementos, né? Ainda que eles tenham algumas marcas aí que nós sabemos, né? Digamos assim, de uma lógica, né? Positivista, né? Embora negue, né? Mas está lutando contra a opressão, né?
Agora, os conhecimentos que não lutam contra a opressão, mas que estão aí justamente para reforçar essa opressão, são justamente os conhecimentos que são contra os quais se luta, né? Que aí gera o conceito de ecologias dos saberes, né? Do próprio Boaventura. Mas eu vou deixar aqui por enquanto a tela, porque faltam 5 minutos, mas para de repente o pessoal também discutir, né? Enfim, trazer alguma reflexão, né? Os grifos são meus mesmo, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Por gentileza. Vai ficar sempre no Chiquinho e no Silvio. Não. O Thiago tá ali, o Thiago já tá até se coçando ali. Pode falar, Thiago. Eu não vejo ninguém, gente. Não, Thiago. Mas o Thiago é leitor também do Boaventura. Vamos lá, pode falar, Thiago. Já que eu fui instado, né? Deixa eu perguntar, Diogo, se você... desculpa, eu não estava aqui no começo, então não sei se você falou sobre isso, mas na pergunta anterior aí do Chiquinho, o debate que vocês estavam levantando, queria saber se você encarou a linguagem do seu texto dessa forma, enfim, que a gente está debatendo em relação à própria questão da academia, né? Eu estava num grupo, numa outra disciplina, que a gente debatendo essa abertura, né, para um conhecimento que não seja aquele que a gente quer reproduzir, como o nosso texto apresenta essa mensagem não só em conteúdo, mas em própria linguagem. Eu não sei se você está pensando isso, eu sei que isso vai, enfim, ter bastante discussão com o seu orientador, que também é o meu, mas assim, é justamente pensar como apresentar essa linguagem, né? Fazer esse enfrentamento na linguagem também, né? Sim, Thiago, muito bem colocado essa perspectiva aí, né? Dessa metalinguagem, né? Eu tenho feito, Thiago, eu tenho desenvolvido, né? Isso foi conversado com o Silvio, né? E o Silvio, você orientando ele também sabe, né? Ele dá total liberdade para a gente, né, trabalhar, né? E entende também que é extremamente coerente, né? Fazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, eu vou até fazer uma piada aqui, tá, Thiago, para te responder. Eu acho que se eu apresentasse para o Adorno, né, a minha escrita hoje, que é totalmente diferente da minha escrita do mestrado, né, até pela mudança que eu tive, né, ao longo desses tempos, né, desses anos, enfim, fatalmente aconteceria comigo, sem tirar a parte que depois o Benjamin se dá super bem, né, a teoria do drama barroco alemão, né, dele depois vira uma referência mundial, né, mas na época sabe que ele é reprovado, né, por causa da escrita dele, o Adorno que orientava falou para ele, então agora você está ferrado, eu não vou te defender, porque ele faz uma escrita, inclusive ensaística, né, e como a academia não queria ensaio, ele levou pau. Hoje é uma das maiores obras que a gente tem para discutir barroco, né? Teoria do drama barroco alemão. Então, tirando essa parte aí que eu acho que eu não, com certeza não vou entrar para a história como o Benjamin, né? Não tenho essa capacidade que ele tem, mas a coragem eu tô tendo, eu tô fazendo sim, cara. Eu tô, inclusive eu uso o discurso na primeira pessoa, sabe? Eu tenho feito esse trabalho dialético, né? Trabalhando com autores que não são só indígenas, mas principalmente os indígenas na hora de fazer essa contraposição, tá? E inclusive os próprios indígenas do SEAI também, né? Assim, que produzem ali conhecimento, né? Então, eles estão ali, né? Presentes na minha tese, sim. Né? Eu só não escrevo em Caingangue porque eu não sou letrado para isso, né? Não tenho competência para isso. Mas, inclusive, buscando uma linguagem mais direta, como eles fazem também, sabe? Na medida do possível, eu tô conseguindo fazer esse exercício de desconstrução de mim mesmo também, viu, Thiago? E até porque senão não faz sentido, né? Nós viramos aí um tradutor invasor, na verdade, né? Se a gente, né, tratar de uma temática que busca romper com essa lógica, né? Inclusive de estruturação do pensamento, de apresentação de uma pesquisa e reproduzir, né? Reproduzir exatamente essa linguagem, né? Academicista, enfim, aí que acaba por ser paradoxal em relação ao que a gente está propondo, né? Não sei se eu te respondi, Thiago, porque a distância é sempre tão horrível, gente. Parece que eu estou lá na época da Covid, né? Com as aulas. Fiz meu doutorado inteiro só na tela, né? Assim, na disciplina, que é a parte boa, né, gente?
Não, pior que é verdade, esse negócio da tela é horrível. Gente, o tempo acabou, né, chegando ao fim, e o Diogo ainda tem que dar aula, mas eu gostei demais, Diogo, porque, assim, como você mesmo colocou, a gente tem que reconstruir tudo, né? Porque é uma outra forma de enxergar esse ponto, né? Não é a mesma maneira. E como eu falo, independente se as pessoas concordam ou não concordam, isso é uma outra discussão, isso é um problema das pessoas. Mas é interessante a gente perceber que você, eu estou falando você por causa desse movimento, né? Mas esse movimento que você está trazendo aqui para nós, ele tem tido um impacto muito grande, notadamente nas Américas, especificamente nas Américas centrais, central e do sul, né? Ou seja, na América do Norte ainda não. Já o Diogo já se qualificou, já fez a qualificação. Mas isso ainda precisa criar corpo, né? Por isso dessa aquela pergunta lá da crença, por isso dessa. Porque é uma coisa que eu comentei ontem em sala, não tem nada a ver com isso aqui, mas eu estava comentando. Na história da filosofia, ela tem essa tradição e ela já foi muito atacada. E quando eu falo atacada, não no sentido pejorativo ou depreciativo, né? Algumas coisas mudaram, outras não. Então, o que a gente tem que saber e esperar é se essas novas críticas, esses novos ataques, entendendo o termo ataque não no sentido pejorativo, né, bem entendido, mas essas novas formas de enxergar, se elas vão se consolidar ou não, não sabemos. Mas eu acho importante ser feita, né? Então, eu agradeço muito aqui a sua contribuição, porque ela possibilita nós rompemos com essa tradição, né? Nem que seja para reforçar a tradição, tá? Ou seja, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Mas, se a gente não chacoalhar a árvore, aí é que nós não vamos ter nada mesmo, né? E é que vai continuar simplesmente do mesmo jeito. E temos uma séria dúvida, né? Nós acreditamos que talvez esse seja o jeito correto. Tem problemas aí, né? Tem vários problemas. Luiz, pode falar, por gentileza. Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Eu peço desculpa, porque hoje eu assisti o grupo praticamente na rua. Minha esposa ficou dirigindo e eu cheguei em casa agora, e no finalzinho aqui não dá sinal, mas eu cheguei em casa e eu consegui acompanhar quase tudo. Isso é bom. Eu queria parabenizar o Diogo, primeiramente, agradecer. Eu gostei muito da apresentação, do que eu consegui acompanhar, com as crianças na minha orelha falando, a esposa pedindo orientação no trânsito, é uma catástrofe, mas deu certo, viu, Diogo? Consegui aprender alguma coisa. Algumas inquietações que eu sempre tive, desde que eu li a Epistemologia do Sul, o ano retrasado, né, que a gente leu. Isso. E eu, recentemente também, a gente acabou pegando um trecho. Eu sempre me inquietei muito como que se dá o conhecimento em arte. E o conhecimento em arte, se você estudar desde todo o período que a gente estuda arte, a partir da visão ocidental. A visão oriental, a gente estuda ela, como que ela influenciou o ocidental. Então, você vê que a arte, na verdade, o conhecimento se forma a partir das relações que vão se estabelecendo. E isso chega num tal ponto que no modernismo se dá o movimento antropofágico, ou seja, nós nos relacionamos com todo mundo, nós absorvemos todo mundo e nós formamos o conhecimento em arte. E do pós-dramático para cá, ainda que o pós-dramático, a teoria do pós-dramático em si não trate disso, mas os grupos contemporâneos, eles estão mais preocupados em não relacionar a arte com outros, ou seja, com uma tribo indígena ou com o que for. Eles estão preocupados em tirar uma essência deles, que é o que o meu corpo está querendo dizer, o que o meu corpo vai falar. Então, você vai ver um espetáculo contemporâneo, você vê uma menina com uma sacola, cheia de sacola em volta, forma a saia dela, e ela faz uma série de passos, e você fala, poxa, isso não tem no balé, isso não tem no balé moderno também não tem na escola da China, não tem na escola do Paraguai, não tem em escola nenhuma. Não, a moça tirou isso, ela tirou dela. Ela estabeleceu um processo de criação para tirar dela. E se você não tem uma epistemologia que defenda isso, ela cai num vazio tão grande
que esses outros críticos de arte massacram a coitada. Então, quando você vai ver um trabalho lá em São Paulo, na Galeria Olido, ou nas escolas de dança lá da USP, o pessoal já está com o pezinho nesse lugar. Entendeu? E aí, minha inquietação que eu queria contribuir com vocês, compartilhar, é essa, em relação à arte. E eu vejo que o material do Estado, da apostila, eles já estão tateando esses lugares de formação. E eu achei isso muito legal quando eu tive contato com o material, porque os antigos são bem tradicionais mesmo, né? Não estou criticando Vila Lobos, tá legal? Não, nada disso não, tá, gente? Não, sim, mas olha, isso aí que você coloca é muito bom, cara. Saber que está tendo um movimento de desconstrução, né? No sentido de que, ok, existe um conhecimento, né? Ele é válido, mas o fato deles... Mas, assim, será que não dá para a gente pensar a palavra no plural, né? Quer dizer, conhecimentos, né? E se for cada vez mais pela mudança, né? De outra concepção de observação da realidade, né? E aí o Thiago falou que ele não estava aí, você estava no trânsito, mas é mais ou menos o que a gente estava falando no início da nossa conversa aqui, a partir do trabalho do Anderson, né? Em que ele traz ali que a concepção, por exemplo, de tempo, né? Dos indígenas, dos ribeirinhos, né? É outra, né? E aí não é só tempo cronológico, né, gente? É uma concepção de tempo mais amplo, né? Que aí o Boaventura chama de cairocídio, né? Quer dizer, você impor uma ideia só. E aí, isso que você coloca, como eu sou de letras, né, Luiz, é interessante, porque a gente vai até a primeira geração pós-moderna, tudo em caixinha, né, gente? Você vai ver assim, bom, aqui é um movimento literário que vai, né, crescendo, parece que ele some, né? Parece assim, agora virou pré-modernismo, que nem é movimento, é uma transição. Então, parou, ninguém mais produz aquele tipo de conhecimento, ninguém está discutindo, e aí a gente vai encaixotando tudo nessa lógica que vem do iluminismo mesmo, né? De você fazer uma organização do mundo dentro de caixinhas mesmo, né? Então, quando a menina, de repente, faz um outro trabalho, que é arte, e que é orgânico e vem dela, é visto como não arte, né? Quer dizer, é assim, não, pera lá, mas qual que é a tradição aí? Não tem uma tradição, então não sei, né? Outra coisa, né? Acho que é isso, mas pelo menos que eu entendi da tua fala, né? Sim, tá nesse lugar mesmo. E na literatura isso é muito nítido mesmo, né? A arte, ela materializa pensamentos, né? Ela materializa conhecimentos, assim, em forma de objetos. Eu em aula, eu tento sempre trazer isso para os alunos. Uma arte, se você vê, ela pode ser vazia, mas se você consegue localizar ela no tempo, no espaço, interpretar ela e trazer o conhecimento pelo qual ela materializou, ela se torna uma ferramenta fundamental. Mesmo a arte popular, ou a arte que a gente, talvez sertanejo, outras músicas que a gente não deve escutar, elas são a tradução de um pensamento, né? Na sua letra da composição, na sua letra mesmo de música, elas estão descrevendo uma trajetória do conhecimento em arte, né? Sim. Vitimado. E para fechar também, né, gente, eu vi aqui o horário, eu acho que, não sei, passar a bola aí para vocês todos, mas isso que você está colocando, Luiz, e os colegas devem ter acompanhado, foi o que aconteceu quando os Racionais MCs entraram na lista da Unicamp com Sobrevivendo no Inferno, né? Teve um monte de gente chiando. Falei, como assim? Isso não é literatura, isso não é arte, né? Por que esses caras... Eles serem né? artistas, né? Por que esses marginais estão na prova? Né? Então, assim, marginal, mas não marginal no sentido de à margem, gente, marginal no sentido pejorativo do termo, né? Então, é visto como não arte. Pô, por que não tem aqui os clássicos, né? E primeiro que é fonografia, e segundo que é rap, né, da Zona Sul de São Paulo. Então, Capão Redondo. Não foi o Bob Dylan que ganhou o Nobel de Literatura? Foi, ganhou. Sim. Então, o pessoal quis matar, né, Silvio? Eu falei, como assim? Essas porcaria aí, né? Mas entende? Então, dentro disso que o Luiz está colocando. Ô, Luiz, eu acho que você já tem até... Você já tem uma tese, hein, Luiz? Eu falo muito sobre isso, mas eu não toco muito nesse terreno ainda. Eu falei pro Chiquinho, Chiquinho, esse ano sai. Alguém tem que tocar, né, meu? Eu falei, Chiquinho, você se prepara que eu vou jogar 500 folhas no seu colo. Ele falou que ele tá muito fraquinho, que ele não aguenta segurar o peso.
Não, mas isso aí que você... Eu achei legal, cara. Nossa, Precisamos encerrar, porque senão tem gente aqui que vai nos matar. Não, Mas eu tá gostaria certo. muito de agradecer, ficamos muito contentes. Eu e o Francisco amanhã conversamos para poder marcar o próximo mês e já mandar os materiais, tudo, ou outras apresentações, como é que nós vamos fazer. Queria te agradecer, Diogo, imensamente aí da disponibilidade. Gostei demais, exatamente nesse espírito da gente entender essas outras metodologias, né? Gosto muito aí das observações do Luiz, ele tem essa questão artística aí é muito interessante e vale a pena, né? Chiquinho, quer fechar hoje o dia? Por gentileza. Eu queria agradecer, né? Assim, é sempre uma grande aprendizagem, repensar, porque a reflexão tem essa característica, né? De fazer fazer a flexão do pensamento, né? É pensar de novo coisas que a gente já pensou, revendo, né? Muitas vezes os pontos de vista, né? Como dizia alguém, cada ponto de vista tem um ponto, tem uma vista, muda-se o ponto, muda-se a vista, né? Então, também agradecer ao Diogo, né, por ter aceito, né, porque foi um convite, assim, já diferente do primeiro, né? E, assim, agradecer em nome do GEP o Fiscar, né, pela sua generosidade, né, de falar de uma pesquisa que está em andamento, né? Porque para quem fala é sempre algo mais trabalhoso, né? Para a gente, eu acho que para os demais, eu acho que é sempre uma oportunidade de estudo, né? De reflexão, né? Sobretudo a partir de um autor tão importante como Boaventura, né? Que nós temos estudado aqui dentro do grupo. Então, em nome do GEP Fiscar, Diogo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu, pessoal? Muita reflexão aqui, perguntas que me estão deixando na minha cabeça, que é gostoso, viu? E muito contente também aí e eu espero conseguir mudar o meu horário lá na outra escola, né? Para eu poder continuar aqui tendo, né, esses momentos aqui, não ter que ficar só assistindo gravação, né, gente? Que eu vou interagir, né? Mas, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo na mudança de horário. Gente, ótima noite e valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu Valeu. desligando aqui. Vou parar a gravação. Pare a gravação.